Oi, gente, eu sou a Sara e hoje a gente vai falar sobre a Grécia Antiga. Bom, a história da Grécia Antiga é dividida em 5 períodos: o pré-homérico, o homérico, arcaico, clássico e o helenístico. E a sociedade dele é formada por um conjunto de povos, que são os cretenses, os eólios, os dórios, os aqueus ou acádios e os jônios. E eles se autodenominavam como helenos e a sociedade como Hélade. O primeiro período que a gente vai falar dos 5 que eu dividi é o pré-homérico. Ele foi de 20 a.C. a 12 a.C. Esse período foi marcado pelo desenvolvimento da civilização, onde os povos indo-europeus invadiram a Grécia. Eles invadiram primeiro pela Península Balbânica, entre o Mar Egeu, o Jônico e o Mediterrâneo. Os primeiros a invadir foram os arcádios. Eles foram pelo sul e ficaram na ilha de Creta. E aí, depois os dórios vieram, depois vieram os jônios e os eólios. E esse fato de eles invadirem a Grécia Antiga influenciou a cultura da Grécia influenciou muito a cultura da Grécia até hoje, porque eles eles juntaram todas as culturas de cada povo e formou a cultura grega, e esse fato ficou conhecido como a diáspora grega. No período homérico, é o segundo dos 5 que aconteceu depois do pré-homérico. E ele foi de 12 a.C. a 8 a.C., que corresponde a 1500 a.C. a 800 a.C. E nesse período são fundadas diversas colônias e surgem os genos. Os genos eles são muito importantes para a história da Grécia. E eles são um tipo de organização sociofamiliar com sistema fechado e autônomo e independente economicamente, e são coletivistas e patriarcais. Eles eram comandados pelo Pater, o chefe de autoridade máxima, que possuía autoridade política, militar e religiosa, por isso patriarcal. E os membros compartilhavam laços sanguíneos, os membros entre os gêmeos. Os bens eram comuns, por isso coletivistas, e a sociedade era igualitária, onde os membros cultivavam as terras e criavam animais para o sustento de todos. E eles eram autônomos porque eram independentes. E aí chegou uma época que a população foi crescendo e eles procuravam melhores condições de vida, aliás. E os gêmeos não estavam dando conta de alimentar toda a população. E aí eles foram se dispersando e foram dando origem à cidade-estado. E aí a decadência dos gêmeos levou a uma nova estrutura social, que era dividida em eupátridas, os bem-nascidos, os geórgões, os agricultores, e os tetas, que eram os marginais. E esse fato ficou conhecido como a segunda diáspora grega. Agora vem o período arcaico, que é o terceiro dos 5. Ele foi do século 8 ao século 6 a.C., que correspondem aos anos 800 e 500 a.C. Esse foi um período de profundas mudanças políticas e econômicas, devido à criação das cidades-estado. As cidades-estado, elas eram independentes economicamente, elas eram autônomas e cada uma tinha seu líder político. E delas se destacavam Atenas e Espartas. E nesse período também surge a democracia e começam a surgir as primeiras legislações, que eram as primeiras regras, as primeiras coisas que eles tinham que seguir, as primeiras leis. E também surge o conceito de sociedade privada, que era comandada pelos proprietários de terra, ou seja, eles deixam de ser coletivistas, já que não surgem mais os gêmeos, porque o coletivismo é uma característica dos gêmeos. Na economia, os gêmeos foram transformados em unidade política, já que eles não existiam mais, que eram chamados de polis. Não pode esquecer esse termo, porque é muito importante, que em vários vestibulares eles não tratam como cidades-estado, tratam como polis, então é muito importante guardar esse nome. E eram controlados por
por proprietários de terras, os núcleos urbanos aos poucos se tornaram importantes centros comerciais e possuíam autonomia e independência. E eles eram autônomos, então cada um tinha o seu proprietário, a sua terra, e o comércio passa a ser uma das importantes fontes econômicas. E como a população aumentava e as terras cultiváveis disponíveis eram limitadas, então cada um podia ter até um certo número de terra. E aí as cidades gregas fundam colônias ao longo do mar Mediterrâneo. Então as colônias elas eram cada vez mais visíveis. Surgiram mais colônias por conta de as terras serem limitadas. E aí na cultura e na filosofia, a arte grega nessa fase atingiu o apogeu das construções de templo e expansão da pintura e da cultura e da escultura e do artesanato. E aí foi nessa época que eles começaram a dar início ao seu tipo de arquitetura. Mas com o tempo eles foram aumentando e aí ficou bem visível o tipo deles. E eles usavam o tipo do dórico, que é esse mais abertinho assim para cima, o jônio, que parece um caracol enrolado, e o coríntio. E esse período foi um período crucial para a filosofia, porque eles deixaram de usar os mitos. Então, eles passaram a usar a razão, e isso era muito importante, porque eles deixavam de acreditar em coisas que eram passadas, entendeu? Que eram comentadas. E isso foi muito importante, porque essa parte é uma parte muito importante da filosofia, porque os filósofos começaram a usar a razão. Já na religião, eles começaram a consultar os oráculos, aliás. O mais conhecido era o oráculo de Delfos, e as pessoas, elas lutavam para receber mensagens ditas pelos pitonisas, é uma palavra muito difícil para mim, que do próprio deus Apolo. Então as pessoas passaram a procurar os oráculos para saber sobre o que ia acontecer na vida delas, sobre umas coisas, sobre o que ia acontecer na vida delas, sobre o que era importante, o que era relevante. Então eles passaram a usar bastante os oráculos. E foi nessa época também que surgiram os Jogos Olímpicos. Então isso é muito importante guardar, porque os Jogos Olímpicos são as famosas Olimpíadas que existem até hoje. É um marco muito importante na história da humanidade. E eles reuniam competidores de diversas partes e era declarado uma trégua em todos os conflitos em curso. Ou seja, qualquer conflito que eles tivessem, de conflito de democracia, de terras, brigar por terras, essas coisas, eles deixavam de lado nas Olimpíadas. Então era um período bastante amigável, onde aconteciam as Olimpíadas. Era muito importante para eles. E nas Olimpíadas, mulheres e escravos e estrangeiros não participavam quando ocorriam as Olimpíadas. Eu acho que eles podiam assistir, mas eles não participavam. Bom, o período clássico ele foi de 6 a.C. a 4 a.C., que correspondia mais ou menos aos anos 500 a.C. e 300 a.C. E ele foi marcado por duas guerras, que foram as guerras médicas e a guerra de Peloponeso. As guerras médicas, ela teve duas guerras, onde a primeira ocorreu em 490 a.C. e a segunda em 470. A guerra aconteceu porque os persas eles queriam invadir o território que era da Grécia, isso eu já falei sobre nas antigas civilizações. E eles não conseguiram, e embora a Grécia era em menor número. E aí a Grécia passou a dominar o comércio do Mar Egeu, que antes era dominado pelos persas. E nessa época a Grécia viveu seu apogeu. Já a Guerra de Peloponeso, ela teve duração de 27 anos e iniciou em 431 a.C. Isso aconteceu porque, durante as guerras médicas, eles criaram a Liga de Delos, que foi criada para proteger os gregos dos persas. Só que ela acabava beneficiando só Atenas. E aí, então, Esparta ficou revoltada, porque foi um conflito interno entre as duas. Então, Esparta ficou revoltada, falou: eu não vou deixar a Atenas
sair maior que eu nessa. Então eles criaram a Liga de Pelopene, que teve como objetivo alcançar superioridade na Grécia, e eles conseguiram. E aí o regime político ele passou de democrático para autoritário e começou a queda dos gregos, que depois, mais tarde, anos depois, foi invadido pelos macedônios. Então, a Guerra de Peloponeso trouxe basicamente a vitória para Esparta e acabou a democracia e começou a queda dos gregos. Então, a Grécia, na Guerra de Peloponeso, viveu uma fase bem tensa. E essa guerra, basicamente, influenciou muito a filosofia clássica, porque no período que Atenas era superior, eles conseguiram prender vários militares que viraram escravos. E aí resulta o tempo livre para os cidadãos atenienses, porque eles passaram a se dedicar à política e daí eles começaram a discutir vários assuntos que eram pensados e investigados. E aí, lembra que eu falei do uso do raciocínio no período arcaico? Isso foi muito importante, porque o uso do raciocínio trouxe a transição de pensamentos místicos para os racionais e assim surgiu a filosofia. Então, basicamente, na base, a filosofia surgiu no período clássico, porque foi o tempo que eles estavam presos, então eles tinham muito tempo para pensar e eles começaram a refletir sobre várias coisas e mais tarde começaram a discutir e assim foi se juntando e surgindo a filosofia. E na cultura, a escultura e a arquitetura passaram na sua fase mais abundante, ou seja, com tudo esse rolê acontecendo, a escultura e a arquitetura conseguiram se sobressair e foi um tempo muito bom para elas. O período helenístico ele vai de acontece durante 3 a.C. e 2 a.C., que corresponde aos anos 300, mais ou menos, e 30 a.C., mais ou menos. Esse período corresponde ao período em qual os gregos estiveram sob o domínio macedônio. O Império Macedônio, eles habitavam a região situada ao norte da Grécia e eram chamados de bárbaros. E aí, lembra que eu falei no período clássico que mais tarde eles iam ser invadidos pelos macedônios? Então, em 338 a.C., os gregos foram derrotados na Batalha de Queroneia pelas forças macedônias, que em pouco tempo dominaram a Grécia. E aí, em 336 a.C., o imperador Filipe II é assassinado e assumindo o trono seu filho Alexandre Magno, que durante 10 anos de reinado conquistou extensa região, formando o maior império até então conhecido. O Alexandre Magno, ele construiu o maior império que já foi visto na humanidade, então ele é um marco na história. E durante 10 anos, ele conquistou um império que se estendeu pelo Egito, a Mesopotâmia, a Síria, a Pérsia e a Índia, além da Grécia. E ele adotou o grego como língua comum e aí iniciou um processo de interpretação cultural, porque as pessoas não estavam entendendo o que estava acontecendo. Toda aquela gente misturada, falando uma língua que eles nem conheciam, então eles estavam praticamente aprendendo, porque cada um tinha uma língua. E com essa civilização mística que deu início ao período helenístico. E aí, depois da morte de Alexandre, ele não deixou nenhum herdeiro. E o império foi dividido entre os três generais dele, que aí formou 3 reinos. O Ptolome, que era o Egito, a Fenícia e a Pérsia, o Cassandro, que ficou com a Macedônia e a Grécia, e o Seleuco, que ficou com a Pérsia, a Mesopotâmia, a Síria e a Ásia Menor. E aí surgiram dinastias absolutistas que enfraqueceram a unidade que foi mantida por Alexandre. E aí, aos poucos, esses impérios caíram sob o domínio romano. Só que isso foi depois do período helenístico e tal. E aí a civilização helenística, agora que a gente vai falar. O movimento expansionista que o Alexandre fez, ele foi responsável pela divisão da cultura grega pelo Oriente, fundando cidades que se tornaram centros de difusão da cultura grega no Oriente. E essas cidades, eu acho que tem um pouco da cultura grega até hoje. Então, olha como foi
o, o reinado de Alexandre. Foi muito intenso. E aí na cultura, os elementos gregos eles se fundiram com outras culturas locais. E aí foi um processo de misturas que é o chamado helenismo. E os helenos desenvolveram a pintura e a escultura, onde retratavam com perfeição a natureza e o movimento dos corpos. Então eles valorizavam os corpos e a natureza do homem. E no Oriente Médio, os principais centros de cultura helenística foram em Alexandria, no Egito, o Pérgamo, na Ásia Menor, e a ilha de Rhodes, no Mar Egeu. E aí a filosofia helenística já virou uma bagunça e tinha três pensamentos filosóficos, que eram o estoicismo, que acentuava a firmeza do espírito e a indiferença, a dor e a submissão, a ordem natural das coisas e a independência em relação aos bens materiais. Então, eles acreditavam que o espírito era basicamente o centro e acreditavam na indiferença, então ninguém era igual. E eles eram independentes em relação aos bens materiais, então eles não se apegavam aos bens materiais. E aí o cinismo, ele tinha total desprezo aos bens materiais e ao prazer, ou seja, eles não se apegavam aos bens materiais, não eram muito gananciosos. E ao prazer, eles não faziam, eles não acreditavam nisso. Então o cinismo representa isso. E o espírito e o epicurismo, ele aconselhava a busca do prazer. E aí, quando Alexandre morreu, ele não deixou herdeiros e o império caiu, como eu já falei, e praticamente foi o fim do helenismo na Grécia. E eu disponibilizei um mapa mental que eu acho que vai auxiliar vocês bastante nos estudos. Como a matéria da Grécia é uma matéria bastante extensa, eu acho interessante vocês guardarem cada período por palavras-chave. Eu acho que fica mais fácil. Se vocês entenderem o significado das palavras-chave, vai ser muito fácil entender melhor essa matéria. E aí eu espero que vocês tenham gostado. Dúvidas, sugestões e reclamações, vocês podem me mandar. Eu disponibilizei o meu Instagram. Vocês podem me mandar lá e o meu e-mail também. É muito importante que vocês sigam o Instagram do projeto, porque lá sai várias coisas que não saem por aqui. Por exemplo, a gente tem um drive com as atividades de cada matéria com as questões de vestibular. E lá sai resumo, sai dicas, então é muito importante que vocês sigam lá e se inscrevam aqui no nosso canal também. Ajudem a divulgar, a gente tá procurando crescer com o projeto, porque é um projeto bastante bacana. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Beijos e até a próxima.